Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horinhas em ponto. Hoje é um dia muito importante para a história do Brasil. Hoje é dia 8 de janeiro de 2026 e nós estamos hoje comemorando, infelizmente, o terceiro aniversário da tentativa de golpe que Bolsonaro promoveu com o objetivo de permanecer no poder e golpear o Lula, que já estava há uma semana na presidência da República. E hoje aqui nós vamos fazer um pequeno balanço sobre o que representou para o Brasil o fato de que pela primeira vez a justiça condenou generais, condenou um ex-presidente e que condenou o grupo de golpistas a penas muito severas. Qual foi o legado que esse julgamento deixou para a nossa história? Será que esse fato inédito vai fazer com que no futuro os golpistas se acanhem e não tentem aquilo que tentaram ao final do governo Bolsonaro para permanecer no poder ao arrepio da vontade popular? Este ano é um ano muito importante, é um ano de eleições e o clima que está se formando no planeta traz uma grande preocupação para todo mundo, para o governo, para as pessoas que gostam da democracia, e há uma pressão internacional que faz com que a gente redobre os cuidados, porque nós temos na presidência dos Estados Unidos hoje uma pessoa que não tem o menor apreço pela democracia, E como a gente viu no passado, pelo menos, era um aliado de primeira hora dos bolsonaristas, que são a nova banda do fascismo que toca aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas nós temos hoje vários outros assuntos aqui na nossa edição, assuntos infelizmente muito tristes, Vou começar falando sobre o transtorno que o Trump provocou no planeta Terra, porque hoje não há uma pessoa que não esteja preocupada com o que vai acontecer no nosso futuro imediato. Ontem mesmo a minha neta, que é uma adolescente, está entrando agora na adolescência, me perguntou assim, mas vovô, nós vamos ter guerra? Eu não quero morrer. E foi com tristeza que eu respondi para ela que o mundo tem a sua dinâmica e que com certeza os conflitos vão ser superados. Mas não tinha muita convicção, porque o cenário que está se armando é um cenário de preparação de uma guerra geral, O Trump transformou a vida das pessoas no inferno. E o que é pior é que agora, essa questão sobre as consequências dos atos desse insano que tomou a presidência dos Estados Unidos, que ganhou a eleição dos Estados Unidos para transformar o mundo no inferno, e isso começa a contaminar as pessoas no mais íntimo das suas preocupações, Crianças, mulheres, trabalhadores, homens, enfim, todo mundo preocupado com a possibilidade de uma terceira guerra mundial. E ontem foi um dia muito simbólico da preparação desse clima, porque, primeiro, o Trump retirou os Estados Unidos de 66 entidades multilaterais. A metade delas são programas vinculados à ONU, Ou seja, ele está dizendo que acabou, na prática, o multilateralismo e está matando o sistema de representatividade desse regime que até hoje, mal ou bem, conseguiu manter o planeta em paz desde a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter que discutir as consequências disso, o que vai acontecer em função disso, Nós tivemos ontem o desfecho de uma perseguição naval, de uma batalha naval que durou quase 20 dias. Os Estados Unidos apreenderam, próximo ao litoral da Islândia, um navio que era perseguido desde as águas do Caribe. Um navio que é considerado navio da frota paralela ou da frota fantasma, que estava carregada com óleo da Venezuela, que pertence à Rússia, navio esse que tinha uma bandeira russa. Foi uma perseguição atroz, Poderia virar até um filme de terror geopolítico lá em Hollywood, mas aconteceu, E, enquanto isso, lá dentro dos Estados Unidos, a Gestapo do Trump, porque é assim que os americanos chamam o ICE, o Departamento a Polícia de Imigração do Trump, matou uma americana, matou uma poeta em Minneapolis, A mesma cidade onde policiais há algum tempo mataram George Floyd, o que transformou os Estados Unidos numa pira armada de protestos antirraciais, uma vez que essas ações da polícia só se explicam mesmo pela volta do segregacionismo e do racismo, E aqui no Brasil isso tudo está gerando reflexos também. Nós tivemos ontem na Câmara o Lindenberg Farias, que é o líder do PT na Câmara,
tomando uma providência que, em tempos normais, seria algo absolutamente impensável, que é representar contra parlamentares brasileiros que estão pedindo uma intervenção americana no Brasil, principalmente com relação ao governo Lula. Ontem o Lindbergh falou que isso representa uma espécie de continuidade do golpe, né? O ministro Alexandre de Moraes continua trabalhando. Ontem ele teve que aplicar um freio de arrumação no Conselho Federal de Medicina. O CFM é aquela entidade negacionista, né? Um dia foi um conselho respeitável, mas perdeu completamente a sua respeitabilidade na pandemia e virou uma espécie de quartel-general do bolsonarismo que veste branco, né? E o CFM tinha mandado instaurar uma sindicância para apurar eventuais falhas no acompanhamento médico da situação de Bolsonaro, que, aliás, não tem nada, tá? Segundo seus próprios médicos, só bateu a cabeça lá porque caiu da cama. E o Conselho Federal de Medicina ameaçou abrir uma sindicância para investigar a Polícia Federal. Aí o Xandão foi lá e falou, aqui não, tá? Esses são os destaques do dia de hoje. Então, um dia que começa com um noticiário bastante quente e, infelizmente, sem notícias boas, tá? Deixa eu chamar meu companheiro Alex aqui. Nós temos zero assunto de futebol hoje, né, Alex? Bom dia para você. Futebol Bom dia a todos. De férias. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Alex, quantos anos você tem? Eu tenho 26, vou fazer 27 esse ano. 26. Você é geração Z, portanto, né? Geração Z, né? Eu acho que não. Porque eu nasci em 99, a Z é de 2000 para cima, não é? Não sei. Vamos considerar que você é do contexto cultural da geração Z, tá? Bora. Eu queria saber o que esse 8 de janeiro representa para a sua geração. Sim. Então, Panuso, hoje faz 3 anos lá da invasão nos 3 poderes e marca também uma coisa que foi colocada à prova da democracia brasileira e que os culpados, os que estavam por trás ali do plano golpistas, estão presos e cumprindo a pena ali de 20 anos acima. Então, marca muito, tanto que as esquerdas voltaram para as ruas, tudo. Então, marca também a democracia que foi colocado em xeque e, felizmente, não conseguiram o plano colocar em prática aquilo tudo que eles queriam, que era ficar no poder, mesmo tendo resultados desfavoráveis nas ruas, que foi a direita, Panunzio. Agora, vamos da teoria para a prática, tá? Eu quero saber, lá na Zona Leste, onde você mora, como é que a banda toca? O que as pessoas pensam sobre o 8 de janeiro? Como é que elas veem isso que passou? Seus amigos, os colegas lá da torcida do Palmeiras? Sim, então, Panuso, lá na Zona Leste eu não vejo muita política lá, onde eu moro, querendo ou não. Lá é mais como eu moro na periferia, na cidade de Tiradentes, lá é mais o pessoal periférico e tudo, e lá eu não vejo muita política dentro ali da comunidade, mas meus amigos ali da faculdade e tudo vê da mesma forma que a democracia foi colocada em xeque e tudo isso que a gente vivenciou foi um marco importante para nossa geração e as próximas verificarem e ver a importância que é a política no mundo atual e sempre tentar se aprimorar, se aperfeiçoar, estudar, porque, querendo ou não, essa história vai estar nos livros e nossos filhos, netos, todo mundo vai saber o que aconteceu naquele dia 8 de janeiro de 2023, Panuso, perdão. Muito bom. Tá ótimo, Alex. Vamos Muito nessa. obrigado para você, viu? Obrigado. Bom, hoje esse tema é um tema central aqui no programa, por isso a gente vai abrir com isso aqui, mas eu antes vou dar a meteorologia para você, para a gente saber como é que está o clima no Brasil. As zonas de chuva intensa, como você pode ver aí no mapa do INMET, estão diminuindo, hoje elas estão praticamente aí nessa região do leste do Pará, né, na divisa com o Maranhão e com o norte do Tocantins, só aí que tem um alerta aqui de chuva severa. Aliás, como é uma região pequena e um único alerta, tem outro no sul, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. É chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 60 litros por metro quadrado de área, né? Ventos de até 100 km por hora, com risco de corte de energia, queda de galho, nessa região aqui, que vocês estão vendo no norte do país, né? Agora vamos voltar aqui para o mapa do INMET, porque nós temos aqui um outro problema aqui, olha, um alerta de tempestades aqui na fronteira, próximo ao litoral, próxima região de Torres, lá no Rio Grande do Sul, né, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Essa área pequenininha aqui, tá vendo só? E aqui é o seguinte, mais uma vez, chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, na hora de maior pluviosidade, chegando a 100 milímetros ou 100 litros por metro quadrado de área, né, com ventos fortes também, que podem chegar a 100 km por hora
e pode acontecer queda de granizo, né? Com corte de energia elétrica, problemas para as lavouras, queda de árvore, alagamentos também nessa regiãozinha aqui, olha, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tá bom? E são esperadas chuvas também aqui para a região sudeste, mas hoje não deve ser como ontem, em que algumas localidades aqui de São Paulo tiveram uma chuva de 100 milímetros. Agora eu vou passar aqui para o mapa das temperaturas. Olha só, aqui a gente pode ver onde vai chover, tá? Em todos os estados da região sul, em São Paulo, na região do litoral, no sul de Minas, na área da Mantiqueira, e no litoral do Espírito Santo até Pernambuco, tá? São as áreas de chuva, fora essa mancha verde maior aqui no norte do país. Então vamos para as temperaturas agora. Porto Alegre vai ter um dia bem quente, mas a temperatura em relação a ontem será menor. Ontem a previsão era de 36 nas horas mais quentes, hoje é de 30 graus. Em Florianópolis, nuvens, chove, temperatura máxima também de 30 graus, portanto, além da chuva, dia bom para a praia. Para quem pode, não precisa pagar os boletos, está com a vida ganha, né? Em Curitiba, 31 graus Celsius de temperatura. O pessoal lá está sofrendo bastante, hein? Tiveram 17, uma madrugada fresquinha, mas o dia vai ser um inferno por lá. Tá? Pancadas de chuva isoladas. Aqui em São Paulo, também previsão de pancada de chuva isolada, calorão, 29 graus. No Rio de Janeiro, 35 graus, 35, mas vai ter pancadas de chuva lá durante a tarde, principalmente, tá bom? E no Espírito Santo, também 30 graus, nuvens no céu, mas não tem previsão de chuva. Em Belo Horizonte, nuvens no céu, 28 graus de temperatura máxima. Agora vamos passar aqui para o centro-oeste brasileiro. Em Brasília, dia de céu nublado, com 24 graus de temperatura máxima. Em Goiânia, 28 graus Celsius. Em Campo Grande, teremos 31 graus, poucas nuvens no céu, vai ser um dia de sol por lá e calor infernal. Em Cuiabá, a temperatura chega a 33, tem possibilidade de chuva por lá. Porto Velho, Rondônia, 34 graus. Aqui não vou nem dizer que chove, porque está chovendo praticamente toda a região norte, né? Em Rio Branco vai fazer 31 graus Celsius, em Manaus, 33. Em Boa Vista, Roraima, lá perto da fronteira com a Venezuela, 34 graus de temperatura, sem chuva. Hoje vai ser um dia bastante quente lá. Em Macapá, 33 graus também, não chove. Em Belém, nessa época do ano, chove todo dia. E hoje a temperatura chega a 34 graus. E agora no Tocantins, em Palmas, nós teremos 32 graus Celsius de máxima, possibilidade de chuva isolada. Agora vamos para os estados do Nordeste. São Luís do Maranhão vai ter 32 graus, nuvens no céu, muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Em Teresina, a temperatura chega a 35 graus, quer dizer, vai empatar com o Rio de Janeiro aqui, Teresina, que é o calor inclemente. Em Fortaleza, muitas nuvens no céu, 31 graus de temperatura. Em Natal, também muitas nuvens, previsão de máxima de 31 graus. Deixa eu aumentar aqui o mapa para a gente mostrar João Pessoa. João Pessoa também vai ter possibilidade de chuva isolada com 30 graus de temperatura. A mesma previsão para o Recife, onde já está chovendo agora. Em Maceió, teremos 32 graus, também possibilidade de chuva isolada. Aracaju terá 29 graus Celsius de temperatura máxima e Salvador, nuvens no céu, pancadas de chuva. Essa é a previsão para o dia de hoje em todo o Brasil. Bom, hoje está programada, gente, uma série de atos para lembrar a loucura da aventura, da empreitada golpista, né, que o Bolsonaro chefiou e que levou o Brasil, pela primeira vez na sua história, a botar na cadeia gente importante, gente cuja importância, inclusive, é medida pela capacidade de desrespeitar as instituições brasileiras, que foi o que aconteceu no comecinho deste governo do Lula, né, e que culminou com aquele movimento de malucos na Praça dos Três Poderes, destruindo as sedes dos poderes. Qual é a consequência disso para o futuro do Brasil? O que representa o fato de, pela primeira vez, nós termos visto generais e um ex-presidente que também é militar, né, todos golpistas, sentados no banco dos réus, e muitos deles já respondendo por aquilo que fizeram, né? Já encarcerados, cumprindo penas muito longas. Mas será que isso é capaz de refrear o ânimo golpista? A gente tem visto articulações terríveis acontecendo, inclusive no Congresso Nacional, o que gerou consequências já no dia de ontem, e tem se repetido ao longo dos dias, de gente que ainda acha que o Brasil é um país cuja democracia é frágil a ponto de admitir a perspectiva de golpes. Agora, o que se clama é por uma intervenção americana. Por quê? Porque essa gente que
enfim, não tem nenhum compromisso com a democracia, não se conforma de não ter a maioria nas urnas, né? Então, o ano eleitoral já começa marcado por esse momento de refletir sobre as consequências. Eu conversei com dois juristas muito importantes do Brasil para saber o que representa exatamente esse momento de inflexão da nossa história e que nós conseguimos punir os golpistas. Será que isso deixou uma marca para o futuro? Será que os próximos aventureiros, os bolsonaristas, os fascistas em geral, que querem destruir a nossa democracia, ainda vão ter coragem, diante da cadeia brava que foi aplicada a quem tentou golpear as instituições? Será que eles terão coragem de, outra vez, partir para uma empreitada como essas? Eu vou mostrar para vocês o que pensam o Lênio Streck e o Pedro Serrano. São dois juristas extremamente importantes que você conhece, começando pelo professor Lênio Streck. Segundo ele, o futuro é uma incógnita. Vamos ver o que disse o Lênio Streck. Simbolicamente, esse nunca mais precisa ser cultivado, etc. Mas eu acho que nós começamos a tê-lo a partir da condenação de toda essa gente. Qual é o perigo? O perigo era a resistência dos derrotados e etc. Vejam, se nós aceitarmos esta anistia 1.0, né, que é esse projeto de diminuição das penas, etc., nós estaremos dando um passo atrás. Alguém diria, sim, mas diminui de 27 para 22 a pena do Bolsonaro. Não importa, se diminuísse um dia, o que vale é o simbólico. Toda a sociedade perderá, porque aqui o mais vale é a questão simbólica, o recuo. E olhar para frente hoje é condição de possibilidade, ou seja, nós temos que pular para fora do passado, Fábio, circular no presente, preparar para dar um salto para dentro do futuro, livrando-nos dessas 14 tentativas para que nunca mais aconteça algo parecido, ou seja, que não tenhamos nunca a 15ª oportunidade ou golpismo. Muito bem, esse foi o professor Lênio Streck e agora vamos ouvir a opinião do advogado Pedro Serrano, advogado respeitabilíssimo, né? Cotado muitas vezes até para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele não está em campanha nem nada, mas ele é uma pessoa de notório saber e é uma pessoa que a gente respeita pela honestidade das suas considerações. Um advogado garantista, de viés progressista, e ele tem um compromisso que renova todo santo dia com a saúde da democracia brasileira. Tem sido um grande crítico dessa empreitada golpista. Então vamos ouvir agora o professor Pedro Serrano sobre o legado das punições aplicadas aos golpistas que há 3 anos exatos tentaram destruir a sede dos poderes para trazer Bolsonaro de volta. Olha, eu não sei, isso é muito difícil de dizer, francamente, assim, né? Quer dizer, quando você olha a história, você vê que é difícil. Tem países em que a punição rendeu, vamos dizer assim, inibição de extremas direitas quererem, ou extremistas em geral quererem, vamos dizer, assumir o poder de forma violenta, tal. Tem países que não, por exemplo, a França após a Segunda Guerra Mundial foi um país que se intimidou na punição dos próprios franceses que colaboraram com o nazismo. Mas efetivamente não houve mais presença significativa de nazistas ou de extremistas na vida política francesa. Agora há por um fenômeno mundial. Mas ali no pós-guerra mundial, no pós-segunda guerra, não se observou nenhum tipo de retorno. Então, assim, falando francamente, eu acho que é muito difícil ter esse tipo de previsão, mas eu acho muito importante a decisão. Para a nossa geração, fala a geração nós que estamos vivos, né? Nós deixamos para quem vai nos suceder uma mensagem muito clara: nós não aceitamos ofensa à democracia constitucional, nós não aceitamos ruptura com a democracia, nós não aceitamos as práticas golpistas que sempre fizeram parte da nossa história. Então, acho um legado que a nossa geração deixa para quem vai nascer.
Então, acho isso muito importante. Acho que isso é o mais importante. Não é, para mim, muito relevante se pessoa X ou Y vai para a cadeia, não vai, quanto tempo fica. Isso, para mim, não é tão relevante. O mais relevante é a mensagem histórica, né? E acho que, como tudo na vida, o que não mata fortalece. Se a democracia sair, sobreviver a esse período extremista, ela vai sair extremamente forte na nossa história, o que é muito bom. É uma democracia que está nascendo, tem apenas 30 e poucos anos de existência, desde 88 praticamente. Então, realmente, nós estamos precisando de fortalecê-la, que ela seja uma criança que cresce bem forte, né? Eu acho que a gente pode conquistar isso e, sem dúvida alguma, essa postura que houve esse ano de defesa da democracia pode ajudar nesse percurso. Ou seja, né, o nosso futuro ainda não está escrito, vai depender do que vai acontecer daqui para frente, mas pelo menos nós temos uma marca na história, um momento de inflexão em que o Brasil rompeu a sua tradição de proteger golpistas e colocou os golpistas no banco dos réus, né? Eu me lembro que 2 anos atrás, quando foi lançado o filme 1985, né, comemorando aqui os 40 anos, o 40º aniversário da democracia argentina, o 40º aniversário da punição aplicada aos golpistas na Argentina, a gente morria de inveja aqui, porque o nosso vizinho, né, de instituições tão frágeis e tão problemático, conseguiu fazer isso 4 décadas antes do Brasil, né? E nós chegamos atrasados, mas finalmente chegamos nesse patamar de civilização que nos permite botar na cadeia quem atenta contra a democracia. E agora eu vou apresentar para vocês aqui a agenda dos atos que vão acontecer hoje aqui em Brasília. São atos pequenos e que estão sendo abertamente sabotados por gente como, por exemplo, os presidentes da Câmara e do Senado, que não vão participar porque estão de mal do presidente da República, né? E já não participaram do ano passado. Aliás, o Rodrigo Pacheco participou, mas os presidentes da Câmara não têm, há uma tradição ali de não participação, até porque o grupo deles também não preza muito pela democracia, né? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela, deixa eu colocar em tela cheia aqui para vocês verem aqui uma matéria do G1 falando sobre os atos de hoje. Eu vou aproveitar isso aqui, já que o G1 facilitou a minha vida, para dizer para vocês o que vai ter hoje. O presidente Lula vai promover uma cerimônia em referência aos atos antidemocráticos lá no Palácio do Planalto, né? O evento vai acontecer no Salão Nobre do Palácio do Planalto e ainda vai haver uma atividade externa lá, que vai ter a presença de parlamentares do Congresso e também da sociedade civil. Realizado anualmente pelo governo Lula, né? Essa cerimônia tem o objetivo de reforçar os valores democráticos após o episódio que ficou marcado na história. Patati patatá, isso aqui você já sabe tudo. E vai haver também um telão lá do lado de fora do Palácio do Planalto para que quem quiser comparecer à Praça dos Três Poderes possa assistir e acompanhar tudo que está acontecendo lá dentro do Palácio do Planalto. Tem também uma programação do Supremo, como você está vendo aí na sua tela. O Supremo promove uma programação aberta ao público para mostrar, né, o que foi a destruição parcial do prédio e para marcar a necessidade, né, de reforçar os nossos laços com a democracia, né? Essas atividades começam às 2h30 da tarde. Lá vai haver uma exposição que se chama 8 de janeiro, Mãos da Reconstrução, no átrio do Espaço do Servidor. E às 3 horas da tarde vai ser exibido lá um documentário que se chama Democracia Inabalada, Mãos da Reconstrução. Na sequência está prevista uma roda de conversa com jornalistas que cobriram os ataques e que vão relatar o que presenciaram naquele dia, no 8 de setembro, há exatos 3 anos. Isso vai acontecer às 17 horas, tá? Movimentos sociais, partidos de esquerda, entidades ligadas ao PT, convocaram manifestações em defesa da democracia para esta quinta. Em Brasília, a concentração está marcada para daqui a pouco, às 8 horas da manhã, lá em frente ao Palácio do Planalto, onde vai acontecer essa solenidade lá, presidida pelo Lula, né? E no Congresso não há previsão de cerimônias ou eventos oficiais relacionados ao 8 de janeiro, nem no prédio da Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Essa iniciativa do Supremo Tribunal Federal de mostrar a destruição é absolutamente louvável, porque pelo menos quem estiver em Brasília e tiver contato, né, com os resquícios daquilo que foi o 8 de janeiro, imediatamente vai entender a importância de repudiar aquilo que aconteceu 3 anos atrás. Eu me lembro que lá em Nova York é uma cidade de muitos museus, mas um dos que mais me impressionaram lá é o Museu do 11 de janeiro. E ele foi construído basicamente com material retorcido dos prédios das Torres Gêmeas que foram
que foram destruídas pelos atentados terroristas lá em 2011, né? Então, o Brasil precisava de uma marca como essa, sabe? Esse museu do 11 de janeiro lá nos Estados Unidos, do 11 de setembro, aliás, ele faz lembrar com pedaços de ferro, com roupas rasgadas, né, com pedaços de tijolo, de colunas, o quão drástico é atacar um símbolo de um país. No caso lá era o World Trade Center, né, era o símbolo de comércio global, uns prédios que representavam a própria globalização. Então seria muito bom que se criasse um museu no Brasil com o que foi estragado e destruído para que a gente não se esquecesse, tá? Isto posto, gente, olha, eu vou mostrar para vocês agora as manchetes no nosso site aqui do ICL, para que você tenha uma visão panorâmica do noticiário, começando pela informação que eu já antecipei lá na abertura, de que o Trump retirou os Estados Unidos de 66 organizações internacionais, matando praticamente aqui a representatividade institucional do multilateralismo, tá? E com relação à pauta da Venezuela, os Estados Unidos, pelo menos no plano da oratória, estão cada vez mais assertivos no sentido de estabelecer controle total sobre tudo, não só sobre a produção do petróleo, mas também sobre quem pode fazer negócio com a Venezuela. E ontem foi estabelecido até um cronograma com 3 fases de restauração, aquilo que os americanos chamam de restauração da normalidade lá na Venezuela, que daqui a pouco a gente vai detalhar, tá bom? Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque, nos Estados Unidos, e essa é a nota triste do noticiário ontem, né? Um agente de imigração do famigerado ICE matou uma mulher a tiros. E o mais incrível, o monstro Donald Trump, ele mentiu publicamente para apoiar a ação desses policiais. Diz que a mulher que dirigiu o carro, que foi assassinada friamente pelos agentes do ICE, tentou atropelar um agente. Isso absolutamente não é verdade. Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo dessa cena toda e aí vocês podem tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Notícia boa, aqui temos também uma pequena, né? É uma pena, não temos mais, mas o governo federal vai construir o primeiro hospital inteligente do SUS, né? E por falar em hospital, aqui tem um outro destaque, né, falando sobre as providências do ministro Alexandre de Moraes a respeito dessa ação do Conselho Federal de Medicina, conselho negacionista. A gente se lembra bem do legado, né, desses médicos que controlam o Conselho Federal de Medicina durante a pandemia, mas o ministro Alexandre de Moraes não permitiu o proselitismo político e ideológico dessa entidade, mandou cancelar uma sindicância que visava apurar a suposta omissão de socorro ao presidente Bolsonaro, que caiu da cama, fez um galo na testa e isso virou a Terceira Guerra Mundial, tá? E outra notícia boa para nós aqui, olha, a Anvisa está aprovando um novo medicamento para a fase inicial da doença de Alzheimer. Mais um avanço aí na luta contra a degeneração do cérebro, né? Que essas notícias têm animado os nossos dias, tá bom? Agora, eu vou responder aqui a uma comunicação que eu recebi ontem, uma sugestão. Recebi uma sugestão do Gabriel Spaleta Teixeira, vou colocar aqui para você poder acompanhar junto comigo, dizendo o seguinte, olha, olha aí, tá aí, ó, colocaram a minha arroba aqui, então você pode anotar aqui, ó, essa arroba aqui, Panum é a minha arroba, no Instagram é o canal por onde a gente conversa aqui. Se você quiser falar comigo, vai lá, @Panum, você me acha e a gente conversa por lá. O que diz aqui o Gabriel? Está dizendo, antes de tudo, quero registrar admiração pelo seu trabalho, pelo trabalho do ICL, aproveito também para desejar feliz ano novo. Muito obrigado, igualmente, para você. Gostaria de pontuar uma colocação feita hoje no Desperta durante a conversa com o Lula. O Lula, o nosso querido Lula Costa Pinto aqui, né? Ele diz o seguinte, ó, falo a partir da minha formação em psicologia. A que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo a um questionamento que eu fiz sobre um dos profissionais mobilizados pelo Banco Master para detratar o Banco Central. Ele se apresenta, ele é um sujeito que se apresenta como um coach, um guru da internet, mas se apresenta como hipnoterapeuta clínico, o que leva a supor, enganosamente, que seja uma pessoa que estudou, sei lá, psicologia, que estudou medicina, alguma coisa que tem uma clínica que usa técnicas de hipnose para curar certos
enfim, certas afecções aí, né, de natureza psicológica ou psiquiátrica. Mas isso não é verdade. Essa pessoa não tem habilitação nenhuma em psicologia, não é nada. É apenas uma pessoa que fez um curso vago e que se autodenomina hipnoterapeuta clínico, né? Então, ele diz o seguinte, olha, eu gostaria de pontuar aqui uma colocação feita hoje no Desperta, durante a conversa com o Lula. Fala a partir da minha formação em psicologia, né? O Gabriel é psicólogo. Ele fala aqui, olha, tenho observado que o termo terapia vem sendo usado de forma genérica, cada vez mais, o que acaba gerando confusões importantes. Psicólogos clínicos não realizam terapia de forma ampla, realizam psicoterapia, que é uma prática técnica regulamentada com base científica e com ética própria. Quando o termo terapia é utilizado sem esse cuidado, especialmente em espaços de grande alcance, abre-se espaço para que as pessoas sem formação adequada se autodenominem terapeutas, o que banaliza o cuidado com a saúde mental e pode gerar riscos reais para quem busca atendimento. Por isso, considero importante reforçar o uso do termo psicoterapia, tanto por psicólogos quanto na comunicação pública, como forma de preservar a prática profissional e proteger os pacientes. Quero agradecer aqui o Gabriel Teixeira pela observação que ele faz, uma observação muito pertinente. Afinal de contas, né, de pseudociência e crendice, a gente não precisa mais. Já basta o que temos por aí, né, os desafios todos, inclusive dessa hiperreligiosidade neopentecostal, que tanto tem obscurecido, inclusive, o nosso panorama político, né? E ontem, a utilização de entidades que são entidades representativas, né, das áreas em que a ciência impera, aprontaram de novo. Eu estou falando aqui do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Quero mostrar para vocês aqui a nota que o Conselho Federal divulgou e que depois gerou uma reação do ministro Alexandre de Moraes. Bota na tela para mim. Peraí, deixa eu botar aqui em tela cheia, Alex, porque aqui fica mais fácil de ler. Então vamos lá. O que diz aqui? Olha, o Conselho Federal de Medicina, essa nota do CFM, tá? O Conselho Federal de Medicina, no estrito cumprimento das suas atribuições legais, manifesta-se sobre a condição de saúde do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O recebimento informal de denúncias protocoladas no CFM expressam, aqui eu quero colocar um SIC aqui entre parênteses, né? Expressa inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente. Além disso, declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira. O que é isso aqui? O CFM mandou abrir uma sindicância para investigar a Polícia Federal, né? Só que o ministro Alexandre de Moraes considerou isso uma afronta dessa entidade, uma entidade matizada, né, por tudo que fez no passado, porque contribuiu inclusive com a morte de milhares de pessoas quando conestou tratamentos que são off-label, tratamentos que não têm nenhuma comprovação científica, né? E aí o ministro Alexandre de Moraes baixou ontem lá uma decisão, que você vai ver na sua tela aí, olha, é essa aí. Ele instaurou lá um procedimento e que diz o seguinte, olha, conforme noticiado na imprensa em 7/1/2026, portanto ontem, o Conselho Federal de Medicina determinou ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal a instauração imediata de sindicância sobre o atendimento médico a Jair Bolsonaro. E aí, na própria peça, o ministro reproduz aqui a comunicação do Conselho. Diz o seguinte, o Conselho Federal de Medicina determinou ao Conselho Regional de Medicina, nesta quinta-feira 7, instauração imediata de sindicância para apurar a denúncia relacionada às condições de atendimento médico prestado ao ex-presidente Bolsonaro. Segundo o Conselho, as manifestações recebidas expressam preocupações quanto à garantia de assistência adequada. Em nota, o CFM afirmou que o estado de saúde do ex-presidente demanda a adoção de um protocolo de monitoramento contínuo imediato, com acompanhamento médico multidisciplinar. Aí o Alexandre de Moraes enxergou nisso aqui, né, uma inadequação, tanto da parte, digamos assim, da competência legal do Conselho Federal de Medicina, quanto da própria argumentação mesmo, que está, como se percebe aqui, eivada, matizada pelas mesmas questões de sempre, ou seja, por uma ação ideológica de um conselho que deveria se dar ao respeito, mas efetivamente não se dá ao respeito. E aí o Xandão baixou a sua pena pesada aqui e disse o seguinte, bota na tela para nós, olha aí, ó.
determinou a nulidade da determinação do Conselho Federal de Medicina quanto à instauração imediata de sindicância para apurar denúncia relacionada às condições de atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, vedando qualquer procedimento no âmbito dessa autarquia, em âmbito nacional ou estadual, com esse objetivo, em virtude da sua flagrante ilegalidade e desvio de finalidade. E aí tomou mais 2 determinações, que estão aí na sequência. A primeira delas, mandou ouvir o presidente do Conselho Federal de Medicina pela Polícia Federal no prazo de 10 dias, para que explique a conduta ilegal do CFM e para que se apure eventual responsabilidade criminal. E número 2, que o diretor do Hospital DF Star do Distrito Federal encaminhe à Suprema Corte os exames médicos e os laudos referentes aos exames realizados por Jair Messias Bolsonaro na data de ontem, né, no prazo de 24 horas. Isso aqui ainda vai acontecer. Mas ontem mesmo, na saída do hospital, os médicos do Bolsonaro concederam uma longa entrevista coletiva, de onde se extrai o seguinte: Bolsonaro não tem nada, tá? Ele bateu a cabeça, né? Não se sabe se caiu da cama, se levantou, ficou tonto, não se sabe o que provocou, mas não tem concussão craniana, concussão cerebral, não tem traumatismo craniano, não tem nada. Foi um galo, só isso, né? E os bolsonaristas aí estão fazendo mais uma vez um drama infindável sobre isso. Agora, o mais curioso de tudo que aconteceu ontem foi que a primeira-dama, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, encerrou a entrevista dizendo que estava indo para casa para fazer o jantar de Bolsonaro, esposa dedicada a ela, né? Eu não sabia, inclusive, que a primeira-dama cozinhava para o seu maridinho, o Jair Bolsonaro, né? Então é isso, fica aqui o registro disso que o ministro Alexandre de Moraes fez ao longo do dia de ontem, tá? Vamos seguir aqui com o nosso noticiário agora. Eu quero falar um pouco sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? E nós temos hoje aqui no nosso site uma matéria do Jamil Chad trazendo para a gente a informação. Essa informação aí subiu à noite, então provavelmente você ainda não teve tempo de ficar sabendo, porque isso aqui é uma novidade, né? Que o Trump retirou os Estados Unidos de 66 organizações internacionais, afetando agências e pactos que, segundo Jamil, lidam com direitos humanos, com clima, com violência contra as mulheres e racismo, né? Tudo o que os fascistas americanos mais deploram. E o Jamil nos conta o seguinte: olha, o governo Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos de 66 organismos internacionais, incluindo 31 agências da ONU que lidam com combate ao racismo, a violência contra a mulher, com os problemas climáticos, direitos humanos e também democracia. Temas que perderam completamente a importância para esse novo Führer do planeta, né? A lista prevê, entre outros, o fim da participação americana nos seguintes órgãos: Painel Governamental das Mudanças Climáticas, né, que inclusive mereceu um Prêmio Nobel da Paz, Comissão de Direito Internacional, Fórum Permanente sobre Afrodescendentes, UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, do Fundo das Nações Unidas para a Democracia, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, o Fundo de População das Nações Unidas, Registro de Armas Convencionais da ONU e dezenas de outros. E esse gesto representa, segundo o Jamil, o maior abalo já produzido pelo governo Trump no seu intento de matar o sistema que representa os organismos multilaterais, né? E no mesmo dia, os Estados Unidos, enquanto tramavam contra essa malha de organizações internacionais, os Estados Unidos empreendiam uma insana caçada por um navio que consideraram um navio sancionado, né, e que conseguiu furar o cerco da Armada Americana e sair da zona do Caribe. Agora, é quase que inacreditável que durante 19 longos dias esse navio foi perseguido por helicópteros, por barcos da Marinha Americana, até que ele fosse localizado, ele que saiu do Caribe quase 20 dias antes, fosse localizado e interceptado bem longe do local onde se encontrava, tá? Mas muito longe mesmo, lá perto do Polo Norte, no Mar da Islândia, né? E lá ele foi abordado, foi interceptado e aí o navio foi apreendido e o petróleo foi confiscado, né?
Isso representa o esforço do governo Trump para deixar a Venezuela completamente isolada. Enquanto perseguia o seu navio e anunciava a apreensão como mais uma vitória, né, do regime de força implantado pelo ditador do mundo, Donald Trump, ontem o próprio presidente dos Estados Unidos, por meio da sua porta-voz, avisou que agora quem dita, o verbo foi esse, ditar, quem dita a política na Venezuela, quem dita as coisas lá é o governo americano, como se tivessem se apossado, né, enfim, dos mecanismos de controle da população, de contenção e tudo mais. Vou mostrar para vocês uma apreensão, porque ontem foram 2 navios apreendidos e tem aqui imagens impressionantes da apreensão de um outro navio. Que essa apreensão aconteceu em águas do Caribe. Vou pedir para o Alex colocar para mim o VT número 1, para que eu possa mostrar para vocês a imagem do desembarque noturno dos militares nesse navio. Roda para mim, por favor, Alex. Olha aí. Esse aí é um navio com uma bandeira também da Rússia, da Venezuela. A gente vê aí, nessa parte mais clara da imagem, é uma imagem feita com registro de informações térmicas, né? O desembarque dos marines, eles sobem no navio, eles descem de helicóptero, descem por cordas aí, tomam o navio e apreendem o navio, né? E ontem, a gente até falou sobre isso aqui no próprio Desperta, o governo americano decidiu que o petróleo da Venezuela agora é deles e informou o mundo que a Venezuela havia aceitado um pacto de natureza comercial que previa a entrega de 50 milhões de barris do petróleo venezuelano para o governo norte-americano. E o que vai ser feito desse petróleo? Segundo o governo dos Estados Unidos, o petróleo vai ser vendido sem os descontos que a Venezuela oferece e a partir daí o dinheiro vai ser dividido entre a sociedade americana e a sociedade venezuelana, sem estabelecer o que será, o que toca a cada parte aí. É inacreditável, porque isso é um ato de pirataria, né? Preciso lembrar aqui que no ano passado o presidente Trump combatia piratas na região do Iêmen, os Houthis, lá um grupo armado de vocação xiita, que atacava navios e intensificou os ataques depois de 2023, depois que houve a guerra entre o Hamas e o Estado de Israel. Então, o Iêmen houve várias operações ali militares, bombardeio da estrutura militar do Iêmen, bombardeio da estrutura militar dos Houthis, e aí o presidente dos Estados Unidos, nesse momento, ele combatia a pirataria, né? Combatia a pirataria. Agora ele é o pirata do Caribe. Trump, o pirata do Caribe. E é impressionante, assim como se perderam todos os escrúpulos na hora de qualificar as ações que o governo americano está empreendendo lá na Venezuela, né? De onde se origina toda essa sua vocação para pilhéria e para pirataria também. Vocês vão ouvir agora a porta-voz da Venezuela falando sobre como os Estados Unidos pretendem impor a sua vontade ao governo venezuelano. Roda para mim, por favor, Alex. Trump administration, led by Secretary Rubio, the vice president, and the president's entire national security team is in close correspondence with the interim authorities in Venezuela. And the president is fully deploying his peace through strength foreign policy agenda. So we're continuing to be in close coordination with the interim authorities, and their decisions are going to continue to be dictated by the United States of America. Pois é, vão ditar as coisas para a Venezuela. Isso é a maneira democrática como os Estados Unidos enxergam a autonomia dos países que são seus vizinhos aqui, né? Que deveriam ser seus parceiros no continente americano. E enquanto isso, uma cena chocante aconteceu em Minneapolis. Minneapolis é aquela cidade que ficou estigmatizada há alguns anos, quando um homem negro chamado George Floyd foi sufocado, né? Foi pisoteado pelo joelho de um policial assassino e acabou morrendo sob as botas da repressão racista da polícia daquele país. Minneapolis é uma cidade de tendência progressista, que tem um prefeito que ontem marcou a geração dele com uma manifestação muito assertiva que foi feita. Mas nós vamos ver agora as imagens desse assassinato que aconteceu, porque o ICE ontem, do nada, resolveu abordar um carro que estava parado na rua. A pessoa que dirigiu o carro era uma americana, era uma poeta, né, uma poeta que se chama Renée
Good é o nome dela, e a história acabou mal, porque ela, provavelmente porque ficou nervosa com a abordagem, saiu com o carro e o jagunço da Gestapo do Trump atirou 3 vezes e matou essa senhora. Infelizmente, uma cidadã americana que revoltou, encheu o coração dos americanos de fel. Vamos ver como é que foi essa cena? Roda para nós, por favor, esse VTzinho que a gente tem aqui para ilustrar como é que foi o assassinato. Por favor, Alex. Olha aí, olha, o policial aborda, põe a mão na maçaneta, ela sai com o carro e o outro policial aparece e dispara. Assim, com 3 tiros na cabeça, quer dizer, ela não teve a menor chance. É uma cena terrível essa aí, né? Que mais uma vez coloca Minneapolis no mapa da iniquidade racial dos Estados Unidos, porque essa é uma ação de uma polícia racista. Pode tirar a imagem, por favor? Acho que não resta dúvida aí para você sobre o que aconteceu aí, né? Não houve nenhuma agressão por parte dela. E o mais incrível é que Donald Trump, esse ser de coração de ferro, né, foi para suas redes sociais ontem e escreveu uma mensagem inacreditável. Vou mostrar para vocês aqui como é que o presidente dos Estados Unidos reage a uma cena cruenta como essa. Zero solidariedade, que é algo que esse psicopata que dirige os Estados Unidos não conhece. Está aqui do lado esquerdo a tuitada dele, né? Aliás, a tuitada dele não, ele botou na Truth Social, que é a rede social dele, mas botou no Twitter também. E vou traduzir para vocês, a tradução está aqui do lado direito. Acabei de assistir ao vídeo do evento que ocorreu em Minneapolis, Minnesota. É algo horrível de se ver. A mulher que gritava era, obviamente, uma agitadora profissional. A mulher que gritava era essa mulher que pedia socorro, tá? E a mulher que dirigia o carro estava muito desordeira, obstruindo e resistindo. Então, de forma violenta, intencional e cruel, ela atropelou o agente do ICE, que parece ter atirado em legítima defesa. Com base no vídeo, é difícil acreditar que ele, o agente, esteja vivo. Mas agora está se recuperando no hospital, que também é mentira, ele não teve um arranhão. A situação está sendo analisada em sua totalidade, mas a razão pela qual esses incidentes estão acontecendo é porque a esquerda radical está ameaçando, agredindo e atacando os nossos policiais e agentes do ICE diariamente. Eles estão apenas tentando fazer o seu trabalho de tornar a América segura. Precisamos apoiar e proteger os nossos agentes da lei contra esse movimento de violência e ódio da esquerda radical. Olha, é de uma crueldade essa comunicação aqui e revela mesmo essa mente psicopata por trás das atitudes do presidente dos Estados Unidos, porque não é possível que ele tenha enxergado nessa cena qualquer agressão da mulher. Ela apenas tentou sair e, olha, o ICE nada poderia contra ela porque era uma cidadã americana, né? Era uma cidadã americana. Essa é a grande idiosincrasia dessa história. Só para que não reste dúvida, eu vou pedir para o Alex e para o Anderson colocarem de novo para a gente o vídeo, né, desse assassinato brutal, tá? Bota para a gente, por favor. Anderson, vamos ver de novo a cena. Aonde é que houve aí tentativa de atropelamento? Né? O carro sequer passou perto desse agente que atira, né? Tanto que ele se sentiu livre para pegar o revólver, colocar no rosto da mulher e atirar. Mas o prefeito de Minneapolis, o prefeito teve uma atitude bastante digna ontem. E eu quero mostrar para vocês agora qual foi essa atitude. Por favor, vamos ver o prefeito de Minneapolis na resposta que deu dura aos agentes do ICE, a Gestapo do Trump. What we do know is that a 37-year-old woman is dead and that she was shot by ICE. We've dreaded this moment since the early stages of this ICE presence in Minneapolis. Not only is this a concern that we've had internally, we've been talking about it. They are not here to cause safety in this city. What they are doing is not to provide safety in America. What they are doing is causing chaos and distrust. They're ripping families apart. They're sowing chaos on our streets. And in this case, quite literally killing people. So they are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit.
This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying. É o prefeito de Minneapolis, o nome dele é Jacob Frey, e ele falou: ICE, fora daqui, vocês não são bem-vindos, né? E anotou, deixou clara a sua indignação diante dessa ação terrorista da Gestapo do Trump, né? Que assassinou de maneira fria essa poeta que deixa um filho, deixa um companheiro, e eu repito, era de nacionalidade americana. E no dia em que isso tudo acontece, o presidente dos Estados Unidos, que é um ridículo, palhaço, desculpe aqui a expressão, mas não há como a gente não ficar indignado diante das cenas que esse sujeito está produzindo para o mundo, né? Aparece em público fazendo um esquete segregacionista, racista. Olha só o que ele falou publicamente. Vamos rodar, por favor. By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the streets, they love it, except in New York. I mean, where they find these people? These people, and they're not like, these people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where do they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They got hats that are all frayed and all, they look like, they're all paid. They don't even know what they're talking. É duro ouvir isso, não é? A gente pensava que o mundo estava livre desse tipo de personagem porque havia o legado da Segunda Guerra Mundial que acabou com os neonazistas, né? Mas não acabou nada, eles ficaram aí incubados durante muito tempo e agora saem da sombra com todo o atrevimento, né, que é possível. Perderam completamente o freio, né, e não tem mais nenhum elemento de contenção. E isso gera, inclusive, consequências aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque é inacreditável, né? Mas tem parlamentares, deputados, senadores, né, gente detentora de mandato, que tem fé pública e tudo mais, pedindo, incitando a uma invasão dos Estados Unidos aqui para depor o Lula, né? E ontem isso acabou gerando uma repercussão no plenário. Quem ficou indignado foi o líder do PT, o Lindbergh, que representou contra esses engraçadinhos que estão transformando esses episódios todos protagonizados pelo governo dos Estados Unidos contra a democracia no mundo em algo que pode acontecer também aqui no Brasil. Vamos ver o que disse o Lindbergh ontem lá no Salão Verde da Câmara Federal. Depois dizer, foi uma brincadeira, foi um meme. Não foi sério o que aconteceu. Foi toda uma base bolsonarista fazendo discurso. Depois, aqui da Venezuela, o Maduro é o Lula, fazendo charge do Lula preso por agentes norte-americanos. Isso é muito sério. É a tentativa de continuação do discurso do golpe. É como se eles tivessem apostado na primeira via nos militares, como não deu certo, eles ficam apostando nessa desestabilização internacional. Credo. É difícil, viu, gente, aqui, porque na hora de fazer o noticiário, isso vem, essa carga emocional que decorre da seleção desses alunos aqui, meio que deixa a gente, assim, mal para começar o dia já, né, num mundo tão conturbado assim. E como eu falei lá atrás, hoje a preocupação com esse descalabro que está acontecendo no planeta, ela não atinge apenas, né, os próceres da política, os governantes, as pessoas que querem ficar bem informadas. Não, a preocupação chega hoje a todo mundo preocupado com a desordem absoluta que esse Trump, com o caos mundial que esse Trump está criando e trazendo de volta um cenário de preparação de uma terceira guerra mundial. Por quê? Isso que ele faz para tentar conter a China e agora também a Rússia é muito grave e certamente terá consequências, né? E é preciso lembrar que o agravamento das tensões pode fazer com que a qualquer momento um incidente qualquer gere a fagulha que vai incendiar o mundo, né? Isso quase aconteceu no episódio da perseguição a esse navio petroleiro que foi apreendido, como eu falei, lá perto da costa da Islândia, porque esse navio foi escoltado por um submarino russo e a Armada Americana fez a apreensão no momento em que armas de guerra dessa importância quase entram numa situação de batalha. Então, se alguém dispara um tiro, se alguém tem uma atitude inusitada, está feita a bobagem, que vai botar fogo no planeta, né? Bom, diante disso, gente, eu não quero terminar o jornal com um clima de baixo astral, não. Eu preciso animar o seu dia, porque eu sei que você tem dando muitas horas pela frente e tem notícia boa também, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui uma notícia que está no nosso site,
sobre a aprovação pela Anvisa de um medicamento para ser aplicado na fase inicial do Alzheimer. A notícia é boa, a notícia que está na Folha Press, espelhada aqui no site do ICL Notícias. A Anvisa aprovou um medicamento indicado para o tratamento da doença de Alzheimer em estado inicial e pacientes com comprometimento cognitivo ainda leve. Produzido pela empresa japonesa Eisai, em parceria com a Biogen, esse remédio se chama Lecanemab. É vendido como Leqembi, acho que é isso. Reduz placas beta-amiloides no cérebro, retardando o declínio cognitivo em pacientes. O remédio não trata os sintomas, por exemplo, como a perda da memória, desorientação, mudança na personalidade e comportamento, mas pode ajudar a retardar a progressão da doença. Essa aprovação, que foi publicada em 22 de dezembro, abre caminho para a comercialização no Brasil, com restrições devido ainda aos altos riscos de efeitos colaterais graves e também ao custo elevado do tratamento. O acúmulo de proteínas beta-amiloide é considerado o principal fator envolvido na doença de Alzheimer, sendo o foco dos tratamentos mais modernos. E esses tratamentos visam principalmente reduzir essas placas beta-amiloides no cérebro, que tem um papel fundamental para provocar o prejuízo das funções cognitivas, tá? E é assim que o remédio funciona. Ele combate o Alzheimer atacando essas placas amiloides, o que impacta na progressão da doença, ou seja, o avanço é mais moderado. A aprovação do medicamento baseia-se em dados do estudo global da fase 3, chamado Clarity AD. A pesquisa envolveu 1.795 pessoas com doença de Alzheimer em estágio inicial, que apresentavam placas beta-amiloides no cérebro e receberam o remédio ou um placebo, né, num grupo de controle. Após 18 meses de tratamento, pacientes que tomaram a medicação apresentaram um declínio menor tendência à demência do que aqueles que receberam o placebo. Portanto, é uma ótima notícia aqui. O Alzheimer é uma doença estigmatizante e o aumento da expectativa de vida no planeta acaba fazendo com que o paciente viva em agonia, termine a sua vida de maneira muito ruim, né? Então, se é para atrasar, retardar um pouco a agudização dessa doença, muito bem-vindo, né? Vamos prosseguir aqui com o noticiário. E ontem aconteceu uma outra coisa muito importante, que foi, parece que o Tribunal de Contas da União tomou juízo, né? Porque o ministro Jonathan de Jesus estava aí às voltas com críticas severas aqui por conta de uma atuação muito heterodoxa na questão da liquidação do Banco Master. Ele sugeria que podia, inclusive, desfazer a operação de liquidação, desliquidar o Banco Master, né, devolvendo aí ao banco algo que ele não tem, que é uma vida comercial, mas ele não tem fundos, ele é um banco acusado de fraudes que vão à casa dos 12 bilhões de reais, pelo menos, né? E aí seria um pandemônio. Mas ontem acabou isso, o próprio relator falou, olha, eu vou esperar a volta da atividade normal do tribunal, que está em férias forenses, e aí a corte vai decidir junto o que fazer e como é que vai ser essa auditoria sobre o Banco Central, né? Está aqui a notícia na Folha de São Paulo. Olha aqui, ó, o relator do TCU deve paralisar a inspeção no BC e descarta reverter a liquidação do Banco Master. O que nos diz a notícia? O ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, deverá suspender a inspeção in loco do Banco Central para apurar a conduta no caso Master. O ministro disse a colegas da corte que descarta qualquer decisão para reverter a liquidação do Banco Master. A possibilidade de anulação dessa decisão vem provocando tensão no mercado financeiro, no Banco Central e no próprio tribunal. Ao aceitar o recurso e suspender a inspeção, Jonathan leva o caso ao plenário do Tribunal de Contas da União, repondo aqui o que parece ser algo de bom senso. Ainda na área dos órgãos reguladores, nós tivemos ontem a indicação pelo presidente Lula de dois diretores da CVM, inclusive o presidente, que se chama Otto Lobo. A indicação foi muito mal recebida, porque o mercado esperava alguém de perfil de natureza técnica, mas a indicação foi considerada uma indicação política, né? E não foi bem recebido, tá?
enfim, o setor financeiro reclamou muito, e não foi só o setor financeiro, houve reclamações também no Congresso Nacional, dizendo que o governo, de repente, está tentando aparelhar uma entidade por alguém que tem votado de maneira muito peculiar, né? Inclusive, por exemplo, no caso do Constantino da Gol, ficou livre das acusações todas que pesavam contra ele por conta do voto de desempate desse ministro. E no caso, em outros casos, enfim, ele teve uma atuação bastante heterodoxa. Então foi muitíssimo mal recebido, tá bom? Bom, eu estou recebendo aqui uma informação do Kleber. Olha só, a Polícia Federal pode instaurar inquérito policial para fechar aqui o programa, para apurar o caso daqueles influenciadores que foram mobilizados por Daniel Vorcaro para detratar o Banco Central e preparar o Brasil para uma decisão favorável ao Banco Master no âmbito do Tribunal de Contas da União. Mas isso tudo vai ser detalhado no N1, que vai começar daqui a pouco, tá bom? Eu quero, antes de me despedir de vocês, falar aqui sobre a nossa promoção do dia de hoje, né, que é o Mapa da Mina 2026 que está chegando aí. O Eduardo Moreira é um craque nas previsões, é impressionante como ele acerta, inclusive acerta contra as previsões do mercado, que todo ano são uma temeridade, né? Os bancos, com seus departamentos de auditoria, de consultoria, fazem previsões que no começo do ano são arrasadoras, só que chega no fim do ano, mudou tudo, e no Mapa da Mina, que todo ano o Eduardo Moreira faz, as previsões são depois cotizadas com o que aconteceu, e sempre ele acerta muito mais do que esses analistas de mercado. Então, o Mapa da Mina de 2026 vem aí, você já pode garantir a sua vaga, tá bom? Como é que garante a sua vaga? Como é que é? Deixa eu pedir tá aí, ó, despertaicl.com.br, tá? Você pode clicar aqui, digitar aí, despertaicl.com.br, você vai ser levado para a página em que você vai fazer a sua inscrição para essa aula gratuita que o Eduardo vai dar, fazendo as previsões para esse ano de 2026, tá bom? Gente, é isso aí, bom dia para vocês, vem aí o N1, obrigado pela audiência de vocês. A gente se encontra aqui amanhã para encerrar a primeira semana de 2026. Obrigado pela audiência e um abraço para você. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades, sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha.